Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los mais uma vez. Nós estamos aqui nos estúdios da Zoom, diretamente de Nova Friburgo, e essa semana nós temos um tema muito interessante, como todos os que a gente busca fazer ao longo da nossa história. O Zoom Debates hoje, eu sou Roosevelt Conci, o nosso encontro ele visa a democratização do conhecimento. E o que é a democratização do conhecimento? É fazer com que você que está aí agora, ao terminar esse programa, você possa se apropriar dos dados, das informações que aqui nós trouxemos e você possa fazer disso no sentido de pertencimento, fazer que isso pertença a você. E você sabe que na sociedade do agora, o que mais vale, mais do que o cartão de crédito, mais do que a grana em conta bancária, e o que distingue as pessoas é o conhecimento que ela tem. Hoje o nosso encontro é sobre o futuro, mais do que isso, é sobre como construir o futuro agora, com inovação, tecnologia, a partir do potencial da nossa cidade e da nossa gente. Vamos falar sobre transformar Nova Friburgo num verdadeiro polo de inovação, conectando talentos, empresários, universidades e o poder público em prol do desenvolvimento sustentável e da competitividade. O que precisamos fazer para essa inovação, que ela deixe de ser uma promessa e se torne realidade? É isso que nós vamos perguntar aos nossos convidados e debatedores de hoje. Quais os caminhos e desafios para que a gente possa realmente avançar? Para esse bate-papo essencial, contamos com a presença de dois líderes que estão na linha de frente desse movimento. Olá, estamos de volta e hoje com um programa que não sai daí, hein? Porque o programa de hoje ele diz respeito a todos nós. Se você está ligado agora na TV, é porque tem a ver com esse programa. Você está ligado neste aparelho, é porque tem a ver com o que nós vamos falar. Você está ligado neste aparelho aqui, é porque tem a ver com o que nós vamos falar. Hoje, todos estão ligados em quê? Em tecnologia. E é o que nós vamos falar hoje. E nós temos aqui a presença de dois protagonistas que na semana passada, na quarta-feira, estiveram à frente do lançamento de um momento muito bonito para a nossa cidade, para Nova Friburgo, e a gente diz mais, para a região. E com certeza, acho que foi um marco histórico e será um marco histórico a partir da repercussão do que eles vão apresentar para vocês, eles vão falar aqui para vocês. Estou recebendo hoje a Vânia Monerá, que é administradora de empresas, consultora, credenciada do Sebrae há mais de 10 anos, é conselheira de inteligência de mercado e pesquisa e fomento do Inova Free Valley. Tá? Vânia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. E aqui a gente tem por hábito dizer o seguinte: aqui apresentamos rapidamente o currículo de cada um, mas pedimos para que cada um se apresente, como ele gostaria de ser visto quando ele saiu de casa ou do trabalho para vir aqui, como ele pensou que ele poderia se apresentar para as pessoas que lhe conhecem ou para as pessoas principalmente que não lhe conhecem. Vânia Monerá, por Vânia Monerá. Quem é Vânia Monerá? Bom, Vânia Monerá é uma grande incentivadora aí da inovação, né? Atuo, né, nesse ramo desde 96, quando eu fui para o Instituto Politécnico da UERJ e não sabia nem o que era a internet, o que era o e-mail naquela época. Era o único ponto aqui de Nova Friburgo que nós tínhamos internet, que era da Rede Rio, né, da universidade. E saí de lá depois de 20 anos de trajetória na universidade, como gerente de incubadora, como gerente de projetos de laboratório, acreditamos laboratório junto ao Inmetro. Ao longo desses quase 20 anos, foram 75 projetos de inovação. Né? Então, é uma longa história, né? E sempre militando nessa área, inclusive no próprio Sebrae, como você falou, eu também atuo nessa área de inovação e atuo na área de turismo e turismo rural, destino turístico inteligente. A gente poderia dizer o seguinte, que você tem uma bagagem que não dá para carregar somente num porta-mala, né? Você precisa de um caminhão aí grande para carregar essa bagagem toda que você tem ao longo e que faz hoje chegar ao ponto que nós chegamos semana passada, e você teve um papel de um protagonismo muito relevante, e eu tive a oportunidade de estar ali e aplaudir o trabalho de você. Mas vamos falar isso daqui a pouco, tá? Ok. Estamos aqui com ele, que hoje
também, como eu disse, é protagonista e a partir de agora vocês vão precisar conhecer mais, né? Vão precisar saber dessa cara, ver aonde... Por quê? Porque ele hoje é o líder. Quando eu falei na semana passada, eu tive a oportunidade de... Me deram uma palavra para que pudesse falar e falei dele, você e tal. Ele falou, não sou eu não, é o grupo. Eu falei, não, mas quem está à frente é o treinador do time, quem está na linha de frente, quem bota o esquema ali técnico, tático, estratégico para funcionar, tem que ter um líder, né? E esse líder é o Rodrigo Sena. Rodrigo Sena é analista de sistema, CEO-presidente do Inova Free, Vale, vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo e que tem agora, a partir de agora, um papel, quer dizer, um papel formal, porque eu soube que ele falou que está desde 2012 também nessa estrada. Rodrigo Sena por Rodrigo Sena. Quem é o Rodrigo Sena? Que agora, não somente aquele grupo dos 500, que nós batemos, eu faço parte, tenho orgulho de fazer parte do grupo dos 500, né? Mas quem é Rodrigo Sena? Bom, como Vânia, entusiasta absurdo de tecnologia, mas alguém que quer deixar um legado e transformar a cidade, porque nós temos a cidade perfeita, eu digo assim, a gente comparando na região, o estado mesmo, e deixar um legado mesmo de ajuda para as pessoas, para a cidade. E com o movimento, a gente espera unir essas pessoas, que esses atores consigam mesmo levar adiante todo esse movimento que a gente está fazendo. Então, eu sou da área de tecnologia, mas eu gosto mesmo de estar com as pessoas. É bem interessante isso. É bom a gente estar com esse ambiente, o ambiente todo que a gente gera negócios, gera soluções, porque o objetivo do ecossistema é justamente esse. A gente unir as pessoas para a gente levar informação e com essa informação a gente consegue levar mais negócios para a própria cidade. Obrigado, Rodrigo. Vamos direto já à Vânia, mas já passando já não a informação, mas a gente dando, colocando para vocês como a gente busca aqui conduzir, e essa condição é de vocês, né? O protagonismo é de vocês, eu sou o mediador, estou nessa condição de mediador. Mas a gente faz o seguinte, logo se falou, a gente vai falar em ecossistema, alguma coisa, eu vou pedir para a gente fazer um chamado nivelamento, a gente começar, levando em consideração que muito pouca gente saiba o que efetivamente é um ecossistema, como eu também não sabia bem o que era, tá? Mas acho que tem que falar um pouquinho de história. Eu queria que com a didática, a pedagogia que a Vânia e que vocês têm, vocês pudessem começar. Eu falo sempre o seguinte, para mim, me alfabetize, quer dizer, do tema, do assunto, para que a gente fique na mesma página. E daqui a pouco a gente vai ampliando. Primeiro agora é a contextualização, né? Fala um pouquinho do que é a tecnologia, como é que isso acontece. Esse programa não vai somente para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, ele vai muito além, né? Então a gente precisa falar o que está acontecendo aqui, é uma pequena revolução, mas que pode, quem está vendo em outras cidades, pode fazer contato com vocês, e para que possa saber, possa visitar a nossa cidade, para que possa conhecer. Mãe, com você. E às vezes também, Roosevelt, as pessoas acham que tecnologia, né, a inovação é só para uma grande empresa, e isso é uma visão equivocada, porque às vezes eu posso inovar num processo, né, do meu trabalho. Então, a inovação, ela permeia todos os setores. Eu, por exemplo, trabalho muito com turismo rural, né? Então, quando você chega numa propriedade de turismo rural e você, lá para aquele senhorzinho de uma horta, que você dá várias ideias, ele implementa um produto de experiência, ele muda a vida dele, você leva a informação. Hoje, né, com as redes sociais aí, que a gente tem muito fácil, aliadas a favor, né, dos negócios, isso que a gente precisa, às vezes, eles faltam que essa informação chegue à ponta, né? A gente tem muita coisa acontecendo, mas a gente precisa chegar nesses empreendedores, nesses estudantes, na sociedade em geral, né? Para que a gente possa criar realmente uma sociedade mais inovadora, né? Porque
a gente fica preocupado com tudo isso que está acontecendo, como vai mudando, né? Esses players enormes, esses marketplaces vendendo pela internet. Como é que fica o comércio local? A gente precisa ter essa preocupação e estar trabalhando em função disso, né? Eu acho que é fundamental. Rodrigo, o nosso programa hoje, o tema, ele é revolução da inovação, e a inovação como ela impacta na vida das pessoas. Tá? Então é isso que eu trouxe inicialmente. O que é tecnologia, o que é inovação? A Vânia já veio, né, tirando um pouquinho dessas cascas da cebola, né, para a gente poder identificar. Mas para quem nunca teve e nunca ouviu falar ou nunca achou que poderia inovar, né? Vamos começar então a colocar isso para as pessoas, por favor. Eu coloco tecnologia como meio. Ele não é o fim de nada. Então a gente não usa tecnologia para resolver um problema. Ele é só uma ferramenta. A inovação pode ser uma ideia. Eu posso fazer algo com essa caneca sem usar alguma ferramenta tecnológica. E eu já estou inovando. Então o processo não quer dizer que eu vá usar alguma ferramenta tecnológica. Então essa é a diferença. A tecnologia, eu vou sempre utilizar alguma ferramenta. Mas a inovação, com ideias, eu consigo resolver algum processo, como a Vânia falou, alguma ação para eu melhorar alguma coisa na minha empresa ou para onde eu estou inserido. Então, essa é a diferença maior. Vânia, vamos falar desse movimento, que ele não termina e nem começa agora, mas é um movimento que vem lá de trás, há uma disposição, há aí uma necessidade, tá? E o Rodrigo teve a oportunidade de falar recente na abertura, que o solo estava já sentindo que estava preparado para que ele pudesse jogar, né? Fala um pouco, por favor. Pois gente. Quando eu comecei nesse processo, como eu falei na UERJ, né, em 96, nós não tínhamos graduação em engenharia em Friburgo, né? A gente não tinha um campo fértil como nós temos hoje. Então a gente não teve êxito, né? O êxito que às vezes a gente gostaria de ter em alguns projetos, muito por não ter essa massa crítica. A gente não tinha estudantes, né? Como nós temos hoje, né? Nós tínhamos a Cândido, né? Que tinha o curso de administração, tinha a Doroteia, que inicialmente teve uma tecnologia da informação lá, né? Que foi quando a gente começou a andar um pouco, mas não tínhamos o que nós temos hoje. Hoje nós temos a UF, nós temos a UERJ, nós temos o Cefet, né? Tem as EADs, né? Todas aqui, tem a Estácio, tem a Cândido. Então, hoje nós temos esses universitários aqui, né? Que na realidade é quem a gente conta para que a gente possa estar inovando nesses processos. Né? Essa parte educacional é muito importante. E é importante também o Senai ajudando com os projetos deles lá. Eles têm alguns projetos, né? O Fab Lab. Todas as instituições, de uma certa forma, elas estão trabalhando aí a inovação, a tecnologia. O que a gente quer fazer, o que a gente pretende agora, né, com o Inova Free, que a gente já vem tentando. Na realidade, o Inova Free, ele teve a pedra fundamental dele em 2018, né, Rodrigo? Quando a gente começou a se reunir. E aí, de 2018 para cá, veio crescendo, depois deu uma caidinha, porque teve a pandemia, a gente teve uma desmobilização, mas que agora, em 2023, 2024, a gente voltou com essa força e a gente foi grato, né, com essa questão do Sebrae, entre as 300 cidades do Brasil que o Sebrae está trabalhando a metodologia de ecossistema local de inovação, Friburgo ser contemplado, né? Isso foi um catalisador de tudo do que a gente já vinha fazendo. Acho que falando então, acho que a gente deu uma passagem pelo que seja inovação, tecnologia, falamos um pouquinho lá do passado recente, né? E o que nos possibilitou, não havia ao tempo, né, as condições essenciais para que significa o que? A inteligência, as cabeças, né, a determinação, a vontade. Agora, eu queria que você passasse a descrever, então, como nós chegamos e dissesse o que nós estamos falando aqui, a Inova Free Valley, coisa nesse sentido.
para que pudesse chegar e você também descascar o que é Inova Free Valley, né, para esse público que nos assiste. Eu cheguei um pouco depois, vamos dizer, como usuário, eu venho lá de trás também. Só que como movimento, como incentivador, 2012 nasceu um movimento chamado Serra do Silício. Então, eu comecei a vislumbrar, poxa, a gente tem as empresas e nós somos amigos, os empresários. Poxa, por que a gente não se une? Porque a gente está no mesmo caminho, a gente quer o mesmo caminho, mas a gente tem dificuldades, a gente tem problemas na empresa. E a gente pode fazer alguma coisa para a gente resolver em conjunto. E naquela época era complicado, a gente não tinha cursos, a gente não tinha palestrantes como a gente pode ter pela internet hoje. Então era bem difícil o acesso. Quando a gente queria capacitar os colaboradores, a gente tinha que levá-los para fora, para o Rio, para São Paulo, e isso era bem custoso. Então é totalmente diferente. E a gente pensou, por que não a gente reunir? E aí, com isso, a gente conseguia trazer os professores de fora para cá. Então ficava bem mais barato e atendia toda essa comunidade de tecnologia. A gente não está falando de inovação. Então a gente surgiu por fases. Em 2012 a Serra do Silício nasceu e nasceu em bar, posso dizer. Então a gente se reunia com os amigos. Eu não chamo de concorrente porque tem mercado à vontade. A gente fazia essas reuniões, discutia os problemas da empresa, discutia como podia trazer uma solução, fazia os encontros periódicos e trazia essas soluções, seja na área da gestão, seja capacitação dos colaboradores, e viemos fazendo cursos, palestras, workshops, enchia, ficava muito feliz. Mas tinha um problema, que era a continuidade. Os eventos ficavam sempre lotados, só que no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Então não tinha um plano de ação estruturado, que é o que a gente está propondo nesse momento. Então as fases Serra do Silício, depois veio Inova Free e agora o novo marco, lançado semana passada, Inova Free Valley, que é o ecossistema unindo outros atores e não só a área de tecnologia. Que você pudesse complementar, e aí já com objetivos e benefícios e essa coisa, mais uma vez, você vai abrir isso pra gente, o que é ecossistema e tal, senão o pessoal vai começar a escrever ali, olha só, estão falando uma linguagem lá, está falando juridiquês lá. Bom, o ecossistema, a gente pode seguir aí o exemplo da Mata Atlântica, Cerrado, os ecossistemas que nós temos aqui no nosso país, né? E é isso, a gente tem que todos esses biomas, eles funcionam em conjunto, né? E o que a gente está propondo é exatamente, né? Essa metodologia não foi criada por nós, né? É uma metodologia que foi criada pela Fundação CERT, né? Que é uma fundação muito conceituada na área de inovação aqui no Brasil, e ela se baseou em modelos internacionais, ela não se baseou, né, para fazer o modelo. E o Sebrae é que está implementando essa metodologia. Quando eu tive a primeira capacitação em ecossistema, foi com o Sebrae Nacional, né? Depois eu teve com o Sebrae Rio. E o ecossistema é isso, é a gente pegar as universidades, pegar todas as instituições, pegar o poder público, que a gente tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui no nosso município, a gente tem um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, né? Temos as universidades, temos os empreendedores, as empresas. Então é pegar todas essas pessoas, né, em prol da inovação. Só que nós precisamos criar um ambiente propício para isso. E aí a gente fala de coworking para que essas pessoas possam estar desenvolvendo os projetos dela, a gente fala de espaço maker, a gente fala de incubadora. É uma trilha, né? Olha só, você falou alguns termos aqui que quem está do lado de lá, às vezes, não está habituado. Então, falou de coworking, né, e tal, alguns termos. Vai traduzindo para a gente aqui. Recentemente, a gente esteve até visitando um grande coworking em Itaperuna, né? O que é um coworking? Por exemplo, a gente não sabe. O coworking é um local onde você pode tem toda uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura que você pode ir para lá
para você desenvolver a tua ideia, trabalhar, às vezes fazer uma reunião. Eu preciso só de um espaço. Na semana passada eu fui para o Rio e eu precisava fazer um curso online, ministrar um curso online. Aí eu estava hospedada na casa da minha tia e era muito... pessoas falando, é uma casa. E não tem um escritório como eu tenho na minha casa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu vou procurar um coworking ali por perto. Pô, tinha um na rua do lado, né? E aí eu fui lá, aluguei o espaço por 3 horas e ministrei o meu curso daquele coworking. Eles colocam tudo à disposição para você. Tudo, internet. Eu levei o meu notebook, porque eu já estava com ele, mas se eu não precisasse também do equipamento, ele teria disponibilizado lá para mim. Por exemplo, às vezes tem Itaperuna, como a gente viu, tem um coworking de uma cozinha, né? Que um chefe quer fazer uma gravação de um programa dele, ele aluga o espaço e ele pode gravar ali a receita, o curso que ele estiver dando na área de gastronomia. Então, o coworking ele é muito amplo, né? É um espaço de trabalho que pode ser usado por outras pessoas. E é legal porque se você fica trancado dentro de casa, às vezes num coworking, no momento que você está circulando, tomando um cafezinho, você encontra uma pessoa e você fala, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Pode ser até um parceiro, um futuro parceiro de um projeto, né? Isso é bem interessante. Então, a gente estimular esses espaços é importante para o ecossistema. E aí, só para dar continuidade, desculpe te interromper, mas acho que isso é o chamado pertencimento. Quem não conhecia o que é um coworking, nunca precisou, às vezes precisa até saber que você não tem uma estrutura, ou na sua casa quer receber alguém. Eu fui semana passada, tive uma reunião no Rio, numa apresentação também como você, só que era para 40 pessoas. Contrataram um coworking ali ao lado naquele shopping do aeroporto Santos Dumont. Tá? Então, estavam ali 40 pessoas numa sala durante 3 horas. Tá? Com um lanche direitinho, tudo à disposição, coloca tudo à disposição e é como se fosse a sua empresa, você recebendo na sua empresa. Né? Desculpe. E às vezes você precisa também para desenvolver, né? O cara está desenvolvendo um software, um sistema, né, Rodrigo? Às vezes a internet dele não é legal, às vezes ele precisa de uma impressora 3D, né? Precisa de algumas coisas, quer dizer, cada coworking tem as suas especificidades, né? Ele pode montar de acordo com... Aqui em Friburgo a gente já tem alguns funcionando, né? Eu já até utilizei também ali no centro. Então, isso é coworking, né? Então, a gente incentivar tudo isso. O nosso primeiro trabalho, né, agora e até em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, é mapear tudo isso. A gente precisa conhecer tudo que nós temos aqui na região que passa por inovação, né? Inclusive, a gente tem um projeto do SEBRAE, que é a rede de agentes da região aqui, dos 12 municípios. A Zezinha, que é a presidente, chamando de Zezinha porque todo mundo chama ela de Zezinha, Maria José, lá de Cachoeiras, ela é a presidente da rede de agentes e ela está participando das ações junto com a gente. E a ideia é integrar todos esses municípios aqui da nossa região, porque Friburgo é um polo, né? A gente é um polo aqui da saúde, é um polo de compras, centraliza a referência dos municípios. Então, entrando no Inova Free Valley. Inova Free Valley, então, é um nome bonito, sofisticado e tal, mas a essência dele é congregar esse time todo que está aí, que já foi falado. O Valley é muito por exemplo, a gente tem o Iguaçu Valley, né? É um nome que outros ecossistemas estão utilizando. Então, como nós já tínhamos o Inova, que é Inova Free, que é de Friburgo, o Inova Free é Inova Friburgo, né? A gente só adaptou para o Inova Free Valley. Tá? Para agregar outras regiões também. Esse é o objetivo. Sim, então é isso, eu acho que é importante. Então, voltando um pouquinho para a gente consolidar essa posição, o que é Inova Free Valley, esse congregar, quem congrega, onde congrega, quem são esses atores. Se você que está aqui nos vendo, você tem que dar o recado para cá. Né? Quem pode estar junto, né? Quando ele pode contribuir e tal. Vamos começar agora a fortalecer essa marca. Né? Então vamos começar com palavras complexas. Sim. Hub, para quem não conhece. Hub, isso aí. Então o Hub é justamente um conector.
A gente precisa conectar as pontas soltas, porque já tem muita coisa acontecendo. A universidade pode já estar desenvolvendo um projeto, só que está dentro da universidade, não está sendo usado pela sociedade. A empresa pode ter uma demanda e ela não sabe aonde recorrer. Então a gente precisa conectar essas pontas. E que seja governo, universidade, sociedade civil, empresários, porque a gente precisa avançar. E a gente, por exemplo, uma empresa tem uma demanda. Eu chego na universidade, eu tenho essa demanda, você pode me ajudar? Ele cria essa solução e já joga direto para a empresa. Então já tem essa conexão entre a universidade e o empresário. E aí fica tudo mais fácil. E com isso eu fico local. Então eu não preciso... Um dos maiores problemas também que a gente tinha desde lá de trás da Serra do Silício era a retenção de talentos. E isso é bem difícil a gente segurar. Se a gente tem as empresas que conseguem alocar esses profissionais, eles vão ficar aqui na cidade. Mas normalmente o que acontece hoje é a universidade é usada toda a infraestrutura, o universitário está lá, formou, sai da cidade. Por quê? Porque ele não tem oportunidade aqui mesmo. É toda uma roda. Eu acrescentaria, ele não vê oportunidade, ele não tem oportunidade, ele não vê oportunidade, que a gente chama de perspectiva, né? Diz que a grande questão hoje da evasão, tive aqui hoje há um tempo com 2 especialistas na área de educação, e eles disseram o seguinte: a evasão, as pessoas ficam buscando aí as causas da evasão. Quer dizer, eu eu sempre ouvi falar muito da falta de atratividade da escola. Isso foi algo, a escola não é atrativa, a escola e tal, é aquele negócio que a gente fala, tem lá um ensino do século XIX, um professor que ainda não teve o treinamento, a qualificação e tal, que está no século XX, e nós estamos hoje, o mundo no século XXI. Mas aí eles falaram que é a questão da perspectiva. Quando ele lá atrás, ele não consegue ver perspectiva de o que ele vai fazer, de repente ele vai desistindo. Aí eu queria voltar, você falou isso lá quase no início, mas agora faz bem mais sentido, porque nós já estamos mais maturados aqui para esse papo agora, na questão da inovação. Eu mesmo tinha dificuldade com relação à inovação. Eu atrelava muito a inovação, você falou já, à tecnologia. Então a gente falava o seguinte: tecnologia é algo diferente. Mas hoje, por exemplo, minha mãe, ela está na tecnologia. Ela tem 90 anos e ela está ligada na TV, está ligada no celular, está ligada no Facebook, está ligada no Instagram, ela está ligada. Mas a inovação é algo que, mais recentemente, eu tive a oportunidade de entender que não era algo tão complexo, que era, às vezes, fazer o diferente do mesmo que é o longo. Não é uma invenção, não né? é uma invenção. Pode até ser. Pode até ser, mas não obrigatoriamente. Eu queria que vocês falassem isso, que é só para quem faz aquele bolo a vida inteira, que pode, de repente, fazer algo diferenciado. Vamos inovar. Vamos inovar. A doceira que está em casa, vocês podem falar para ela. Esse era o grande, quando a gente lançava edital na incubadora de empresas, né, que falava, tem que ter inovação. Exigia, né? Exigia inovação, né, para poder o candidato entrar lá na incubadora. E aí ele achava que era algo, né, que tinha que ser uma coisa que não existisse, né? E, cara, não existe, né? Hoje, se a gente for pensar, né, tudo existe. Às vezes eu falo para os meus clientes, falei, gente, não é que você vai fazer um benchmark, vai fazer uma viagem, vai conhecer outras regiões e vai copiar o produto. Não é isso. Mas, às vezes, você olha aquilo e fala, nossa, eu posso fazer muito melhor do que isso. Você vai modelar. Né? Eu vou modelar, eu vou inovar, né? E vou fazer. Então, é isso. A inovação não é invenção, né? A melhoria de algo. Você, naturalmente, que trabalha com isso, e a Vânia, que é palestrante, dá curso, sai pelo Estado e pelo Brasil afora, aquele case lá daquele pipoqueiro de Curitiba. Nossa, a gente trabalhou muito com fala um pouquinho dele, só para dizer o que é isso. É inovação. É inovação, E ele dá palestra. Hoje ele vive de palestra, ele não vive só de pipoqueiro. O pipoqueiro fazer pipoquinha dele, então conta o que é. Exato. Se tivesse essa imagem, até colocaria. Ele é o pipoqueiro lá, né, de Curitiba, né? E ele vivia lá numa esquina, e aí o que ele inovou? Olha os processos. Com um trabalho também de um consultor do Sebrae de lá,
Primeiro ele inovou no jaleco dele. Ele trabalhava todo uniformizado com jaleco, e o jaleco dele tinha escrito os dias da semana. Segunda, terça, quarta, né? Para que as pessoas percebessem que ele tinha uma higiene diferente de qualquer outro pipoqueiro, né? Então, o uniforme era uma coisa, ele trazia todos o sal, tudo embrulhadinho, né? O sachêzinho, e tinha um saquinho todo direitinho. Então, ele sempre se preocupou com isso, né? E ele inovou, e aí era aquela fila na coisa da pipoca dele que os outros não tinham e ele tinha. Ele teve, né, um diferencial sem usar tecnologia. Não, só adaptando ali os processos dele que ele já fazia, né? Ele adaptou para uma nova realidade. Essa coisa de uniforme, outro dia eu cheguei numa empresa em Areal, e eu olhei de cima a produção, todos os funcionários estavam com a camisa, era uma terça-feira, escrito terça-feira nas costas. Olha. Né? Então, quer dizer, uma indústria de mais de 50 anos também, né, conhecida, e eles estavam usando a mesma, né, o mesmo processo, a mesma inovação que o pipoqueiro naquela época. Ele foi inovador, porque esse negócio dos uniformes, naquela época, ele foi muito inovador, né? Rodrigo, com você, outros casos de inovação que você tenha na sua vida passado, porque para a gente poder ambientar e trazer o pessoal para a intimidade do tema inovação. Por enquanto o pessoal estava ali, agora vamos entrando. Como eu estou mais na área tecnológica, a minha passa por essa inovação. Então, são criações de ferramentas mesmo para utilizar e levar essa inovação. Então, de repente, eu preciso de um software para fazer alguma parte que eu estou tirando a planilha. Eu tenho uma planilha em Excel, mas eu quero fazer alguma inovação, eu quero melhorar o processo, porque Excel ainda é um pouco manual. E aí eu posso criar um software que automatize toda essa parte da planilha. Então, eu já fiz uma inovação. Há um tempo atrás, nós tivemos um exemplo muito legal aqui em Friburgo, foi a questão do CAD, né? Que é para as confecções, para o setor de confecções, que hoje acho que uma grande maioria das confecções em Friburgo utilizam. Mas naquela época, em 2004, 2005, era uma grande inovação, né? E aí, o que é o CAD? É o desenho, aqueles moldes que a pessoa ficava ali colocando, adaptando em cima para cortar, passou tudo a ser otimizado por um software. E você ainda tem o desperdício que você já tinha e você conseguiu resolver 20% mais ou menos naquela época que eu trabalhei, que melhor de produtividade para o empresário, né? Então isso foi uma inovação. A máquina de corte computadorizada, que hoje a gente tem várias empresas aqui em Friburgo de confecção que utilizam, né? O CAD não é só para confecção, o metal mecânico também utiliza, outras empresas, outros setores, né? Então a gente tudo isso é processo, né? Só que a gente usa a ferramenta para melhorar o processo e agregar valor àquele processo. Quando a gente, eu estava aqui agora, quando a gente, porque às vezes tem uma certa, eu já estive em um seminário em que se falava de, não é inovação versus a transformação. Vou dar um exemplo para vocês. Quer dizer, a máquina de escrever, tá? Quer dizer, e a inovação versus evolução, tá? É mais ou menos a mesma coisa que a gente tivesse que falar. Vamos falar da máquina de escrever, porque na época começou lá com a máquina de escrever. Porque tivemos o Telex, aí as coisas vão evoluindo. Não fala isso não. Quando eu entrei na Thornton, em 1992, era Telex. A gente tinha a Norma, uma funcionária que era operadora de Telex, que passava Telex para o mundo inteiro. E era tudo com ela, né? Aí depois evoluiu para o fax, né? Quando evoluiu para o fax, nossa, saiu o papel, tudo que ele passa lá do outro lado, sai aqui. Né? Que coisa isso, né? E olha como que a gente está hoje, né? Foto, pelo WhatsApp, hoje IA também, né, Rodrigo? Se a gente pensar em áudio foram vários, seja LP, seja cassete, seja CD, MP3, mas a evolução, pendrive. Mas o que eu trouxe da provocação a vocês, se a gente poderia substituir,
não é retirar, mas nesse momento aqui, falar que a evolução, que a gente falou muito, a evolução, a gente pode trazer um pouco de inovação no processo da evolução, naturalmente, teve a inovação, não é? Quer dizer, inovou-se quando se falava naquelas... Eu, por exemplo, eu sou advogado e a minha formação é do direito. Eu peguei naturalmente a máquina e tal, daqui a pouco... Curso de datilografia. Eu fiz uma revolução à época também, quando eu comprei uma máquina de escrever elétrica. Tá? Poxa, as pessoas viram essa máquina de escrever. E depois, quando aquela máquina, uma outra que tinha o corretor. Né? Então, você vê. Mas são inovações que as pessoas vão vendo e vão inovando, não necessariamente criando algo totalmente novo. Né? E para facilitar o teu dia a dia, né? Porque o tema hoje que nós estamos aqui trazendo é a transformação através da inovação. Como o mundo... E a gente trazendo para a realidade local. Hoje tem um termo, gente, trazer para o pessoal que está aqui, que antigamente era feio falar no tal do localmente, né? A gente fala assim, localmente errado. É alguma coisa, tem que ter licença poética para falar. E nós falávamos, né, com boca cheia, globalmente, né, o global. Hoje já tem gente palestrando a respeito do localmente, né? Da coisa que acontece aqui e tal. Mas... a gente pensa globalmente e age localmente. Mas então, desculpe, eu entrei na fala com relação a essa coisa da transformação do mundo, né? Através do processo de inovação, né? Sim. Isso. A gente pode puxar por ideias, porque a gente tem que transformar as ideias, porque ideia por ideia é só uma ideia, ainda não está executada. Então a gente precisa transformar essa ideia em solução inovadora. Mas inovadora, aquilo que a gente já vem conversando. Não precisa ser algo disruptivo, e sim uma melhoria. E aí a gente pode utilizar a ajuda do ecossistema, que é justamente a gente trazer as universidades para discutir, trazer os empresários para discutir como é que eu vou transformar essa ideia numa solução inovadora. Gente, começa a fazer sentido. Olha, isso aqui para que vocês possam percorrer, né, como eu fosse aqui o representante de vocês que estão aí em casa, no trabalho e tal, nos vendo, ouvindo e tal, no carro, né, no Spotify. A fala deles está trazendo agora. Quer dizer, então você sente, você tem uma boa ideia, né? E aquilo você fica martelando com aquilo, né? E às vezes você está sozinho e chama um amigo, aí já começa a fazer um pouquinho mais sentido. Mas quando você traz, né, entidades, empresas, universidades e tal para pensar junto aquela ideia, aquele problema, aquele ecossistema, aquele meio, vamos colocar aquele meio, né, organizado, ele vem e começa a pensar aquela dor para você buscar aquelas soluções. Leva por aí, por favor, se você acha que nós está fazendo sentido o que eu estou falando, por favor. Exatamente isso. E a ideia, né, do Inova Free Valley como o Rodrigo já falou, existem muitas coisas, muitas iniciativas em Friburgo. Esse grupo de 500 pessoas que a gente tem no Inova Free, a gente tem dia lá que eu não consigo acompanhar. São muitas coisas, muitas inovações, muita reportagem da de fora que o pessoal vai colocando. Só que agora a gente está criando uma plataforma, né, do inovafree.com, inovafreevalley.com, né, Rodrigo? Que o Rodrigo aí é o cara da tecnologia, né? Tá pilotando essa parte, para que a gente possa ali, nessa plataforma, estar todas as informações, concentrar as informações de todas as instituições para que as pessoas possam ter acesso. Né? Porque às vezes você não é só quem também quer ter uma ideia para desenvolver alguma coisa, às vezes é um empresário, é uma dona de casa, uma pessoa que está querendo alguma informação, buscando uma solução. Exatamente. E é importante isso, uma concentração de informações, porque como a gente está discutindo aqui, já tem muita coisa acontecendo, mas de repente alguém precisa de alguma informação que não sabe que existe ainda. E se a gente tem algum portal que eu possa buscar esse conteúdo, que vai ser justamente no inovafreevalley.com, que aí ali eu vou concentrar tanto o que está acontecendo quanto agendas, que é importante, de eventos, aonde eu vou trazer, que dia que vai acontecer tal assunto. E aí a gente tem uma agenda permanente no site. Vânia, Rodrigo,
certo momento, eu ouvi uma linguagem, né, figurada naturalmente, mas que serve para cá, que é o seguinte: quando sai na TV um comercial que ganha prêmio, de coisa naquele sentido, que bacana, foi tão pequenininho, foi tão rápido, mas desses comerciais que foram premiados, ranqueados aí, ele teve 342 versões para chegar àquilo ali. Tá? Então, aquilo quando a gente faz na empresa, né, chama de tempestade, né, de ideias. Brainstorming. E tal, aquilo ali, então, para que as pessoas possam saber, até no mesmo processo de evolução. Recentemente eu tive com um chefe de cozinha, e ele estava dizendo o seguinte, que ele estava fazendo uma receita e ele não conseguia, a receita não estava dando certo, mas é tudo muito fácil para a receita sair, acontecer, tá? E depois, quando ele estava quase desistindo, ele teve que pedir um amigo para estar junto. Ele viu que estava dando uma reação química entre dois componentes da receita, tá? Que era uma coisa... Eram coisas simples, tá? Simples de fazer. Então você vê que coisa. Então nós em casa, quer dizer, quem gosta de cozinha, eu estou trazendo porque aqui a gente busca a coisa. Eu estava na fisioterapia, agora recente, aí ela me disse o seguinte: tem uma pessoa que conhece você da TV, tem 90 anos. E ela disse que lá e vê o programa e tal, o programa muito bacana e tal, né? Mas tem muitos temas que são temas mais complexos. Então, aqui a gente tenta desmistificar exatamente, né? Aqui a gente percorre. Então, é exatamente isso. Olha que coisa. Às vezes a gente faz uma receita, e essa receita, poxa, já fizemos tanto. Então, era aquele negócio do pudim, que tem que ser 20 minutos certinhos e não dá não sei o que. Por favor. Todo mundo pode inovar. A gente tem o case do papel higiênico, né? Uma grande empresa de papel higiênico, né, que a gente conhece, ela, alguns anos atrás, ela estava pensando em diminuir custos. Ela precisava diminuir custos dentro da fábrica, no processo produtivo. E naquela conversa ali, todo mundo pensando de onde tira custo, o rapaz da limpeza virou e falou assim... Falou depois com uma pessoa que ele não foi na hora lá da reunião, ele escutou que ele estava limpando, ele escutou, e depois ele chamou uma pessoa que ele tinha mais intimidade. Falou: gente, por que vocês não amassam o papel higiênico? Porque o papel higiênico antigamente, ele vinha redondinho, não sei se você lembra disso. Hoje você compra um pacote, o papel higiênico vem meio amassadinho, depois você desamassa e bota lá. Foi uma ideia de um rapaz que trabalhava na limpeza, que deu para um grande fabricante de papel higiênico. Isso é case, né? Eu já assisti a palestra deles. E olha só a inovação de processo que eles fizeram, e eles diminuíram muito o custo, porque bota muito mais papel higiênico no caminhão, entendeu? Olha o processo. Então, quer dizer, uma ideia que foi de uma pessoa que você nem estava ali naquele grupo. Então, vocês precisam, né? A gente precisa ouvir todo mundo, né? As pessoas, às vezes, têm ideias que não conseguem implementar e que, às vezes, é uma ideia tão importante como essa que eu acabei de dar esse exemplo. Eu volto com o coworking. Por isso é importante também a gente ter um espaço que a gente troque essas informações. Isso é muito importante a gente trazer, porque uma coisa é você estar na sua bolha e você conversando com os amigos ou com um colega de trabalho. Outra coisa é um ambiente colaborativo que a gente vai ter vários assuntos, vários atores diferentes, e não entrando só em tecnologia, e sim em qualquer área, seja gastronomia, seja agro, seja metalmecânica, que são nossas vocações. E a gente precisa das instituições nos apoiando, né Roosevelt? Semana passada a gente teve várias instituições lá. A gente fez na Cianf, né, que é a associação comercial nossa, que é uma das mais antigas em operação. Então, quer dizer, uma associação de mais de 100 anos falando de inovação também. Né? Então, olha que legal isso, né?
e preocupada com a inovação, porque gente, não tem volta, a gente falou antes, só tem que mandar para frente, né? Não tem como mandar mais para trás. E a gente precisa estar antenado com tudo isso. Olha, e estava a casa cheia também, e isso era importante, porque as pessoas estão interessadas, elas querem inovar também. Então, porque o inovar é você querer fazer parte de algo, porque você pode ter ideias por estar escutando. Alguém pode trazer alguma coisa, tive um insight de fazer algo. É interessante, isso aqui acho que serve até para vocês me testarem, tá? Eu estava aqui mexendo, o pessoal podia estar pensando, tá, a câmera em cima, pensando, esse cara tá mexendo no celular, mas isso aqui não é só celular hoje, né? Isso aqui é tudo. É tudo, é um computador, é a vida da pessoa. Você tem aqui a sua máquina fotográfica. Você tem aqui medidores de coisas de saúde, coisas nesse sentido. E eu estou agora me ambientando com o famoso chat GPT, né? Ou seja, com o AI, inteligência artificial e tal. Então, eu converso com ele, estou em casa às vezes, a minha mulher fala assim, pô, você está conversando com alguém aí? Eu estou conversando, porque eu tenho intimidade já. E aí eu sou cerimonioso, falo por favor e tal, mas aí tem que fazer aquele prompt, né, bacana e tal. Então, eu estava aqui procurando, e outra coisa, eu utilizo também hoje, já que em tempo real, naturalmente, quer dizer, uma inovação, que para mim é uma inovação, não me guio somente pelo roteiro no papel, né? Vou aqui e vendo e fazendo eventualmente consultas que possam de alguma forma contribuir para o nosso debate, ele possa ser mais rico, né? E aqui então estava procurando onde é que estava. Se estava aqui, eu estava aqui e tal, qual era a inteligência que eu tinha aqui conversado e tal. Então aqui aí fiz um roteiro, e aí já para a gente poder, já nessa fase agora, então aqui eu coloquei o seguinte, o InovaFree foi lançado oficialmente nesse dia bonito que vocês falaram, e eu estava lá e fiquei muito orgulhoso de receber vocês todos lá, né? Mas o anfitrião era o Rodrigo, era a Vânia, era o Marcelo, né? O grande Marcelo, presidente do conselho, Marcelo Verli. Aqui, algumas coisas que eu vou já trazer e vocês dois vão separando. Vou fazer 3 falas e vocês aqui, Rodrigo e Vânia, qual será o primeiro grande impacto visível na cidade, se vocês pensam nisso, ou dentro, tá, que possa impactar? Segundo, vou botar um outro de uma vez para que vocês possam fazer esse bate-bola, que agora nós vamos para o final, né? Como vocês pretendem atrair investidores, startups de fora ou de dentro do Friburgo, enxergar Nova Friburgo como um polo de inovação? E terceiro, quais os projetos do InovaFree Valley vocês acreditam que terão o maior impacto a curto prazo? Então os 3 aqui agora dividem, cada um fala um pouco e vamos lá, tá com você. Bom, o início mesmo a gente já tenta fazer isso há bastante tempo, que é o mapeamento. Porque como é que a gente vai chegar a algum lugar se a gente não sabe onde a gente está? Então a gente precisa mapear os atores, precisa mapear o que cada um está fazendo, a universidade, que cursos que tem, fazer tudo certinho, porque aí a gente consegue fazer um match. Que é, se eu preciso de uma solução, aonde eu vou buscar essa solução? E o InovaFree Valley é justamente isso. É como se fosse um concentrador. Eu estou com algum problema, eu quero buscar uma solução, eu vou ao InovaFree Valley. E lá a gente vai direcionar para onde tiver que ser. Lá onde, já falando para cá, para onde é que ele vai procurar? Nesse primeiro momento, para o próprio site. Então, inovafreevalley.com, terão todas as informações lá. Nós não temos ainda uma sede física, né? Mas lá lá no site, né, que é o inovafreevalley.com, ou através do Instagram InovaFree Valley. InovaFree Valley. Vamos lá? Nas 3 falas provocativas aí. Então, com relação aos projetos, ontem mesmo a gente estava conversando, já temos uma reunião amanhã, que é exatamente a gente pensar nos próximos passos de curto prazo que a gente precisa para tornar o InovaFree mais... assim, a gente precisa trazer dinheiro novo, né? A gente precisa trazer recurso para desenvolver os projetos. Então, a ideia agora é a gente desenvolver pelo menos 2 projetos, mas antes disso, nós precisamos do mapeamento, nós precisamos conversar com as instituições, ver o que cada instituição está fazendo, né? Em que ela está atuando, para que a gente possa apresentar um projeto e aí buscar um recurso para trazer o projeto. Nós também estamos aí na iminência de nos inscrever para o Prêmio Nacional de Inovação, né? Que o edital deve abrir em junho.
esse prêmio, vocês já querem ganhar um prêmio? Não, a gente, lógico, se ganhar, eu acho até que a gente tem chance sim, porque hoje existe o pequeno, o médio e o grande porte para o prêmio de inovação de ecossistema, mas a gente quer dar visibilidade à Nova Friburgo e região, né, do nosso ecossistema, das ações que a gente está fazendo aqui. Esse final de semana eu passei com uma pessoa que está há muito tempo fora de Friburgo. Ela falou, nossa, Vânia, como eu adorei conversar com você, para saber que a minha cidade está tão pujante com tantas ações, né? E a gente precisa fazer isso. A gente, com relação no futuro, provavelmente, não sei se isso caberá também, mas nós teremos ou uma vitrine ou algo que possa ali estar à disposição para aquele que, aqui como a gente fala, aquele que quer investir, né? Quando a gente vê alguns programas até na TV, eu quero investir, aí vai lá alguém e tal, então tem ali, como é que isso vai funcionar? Porque agora estamos falando que vamos fazer dois casos, mas acho que também vale para isso, porque nós estamos falando o seguinte, porque nós vamos nos destacar aqui para o Brasil, então quem está vendo agora, não estamos falando para quem quer, nós vamos ter pequenas, médias, grandes e arrojadíssimas ideias. E nos setores que foram priorizados pela metodologia, né? Porque não surgiu do nada os setores, a gente teve toda uma metodologia aplicada por trás. Quais, por exemplo? Metal mecânico, têxtil e confecção, tecnologia da informação, né, e comunicação, no caso a TI, turismo e gastronomia e a agricultura. Então, né? Estamos falando de tudo, quase. Estamos falando de tudo. Então, que são as nossas, as nossas vocações, né? E aquilo que naturalmente nós somos hoje, com certeza nós somos bons e queremos. Já somos bons e queremos exatamente. Exato. Mas as pessoas não conhecem. Sim, a gente tem que mostrar isso para fora. Sim. Uma outra, aqui tem o seguinte, aqui para os dois, né? Como a inovação pode dialogar com pequenas, médias e grandes empresas e como se compõe essa espinha dorsal da economia local? Como é que é essa comunicação, esse diálogo aí do processo de inovação? Como é que eu vejo? O pequenininho, ele está normalmente lá matando o leão no operacional. Sim. Então ele não está pensando em inovação. Só que ele acha que é algo muito distante. Se ele tem o local, que é justamente esse concentrador, o Inova Free Valley, apoiando e ele entendendo que ele faz parte desse ecossistema inteiro, que é a cidade, que é a sociedade, que é o estado, que é o país, ele consegue enxergar que ele participando de ações do Inova Free Valley, ele também pode ter acesso à informação, acesso a fomento, acesso a crédito de uma forma mais fácil. Então, a gente precisa passar essa informação para o pequeno também. Eu tenho feito projetos, eu tenho dado cursos, né, ministrado cursos muito na área de projetos, para projetos culturais. Por quê? Os editais hoje de lei, né, Paulo Gustavo, todas as leis é através de projeto. Então eu pego aí os fazedores de cultura, que é aquele cara do artesanato, é aquele cara do show, que faz um show na praça, e eles... como que eu escrevo um projeto, como que eu capto o recurso, né? E eu, há um tempo atrás, eu fiz aqui até no Carmo, uma cidade muito próxima da gente, e eu encontrei outro dia com o secretário de Cultura no Rio, e ele falou para mim, nossa, Vânia, eu estou tão feliz porque os nossos cursos têm dado resultado. Eles têm apresentado projetos que vale a pena a gente investir, né? Então é isso, né? Olha que interessante isso. O que a gente pode trazer também. O que a gente pode estar ajudando no futuro. E o que a gente traz, que aí a gente traz desde a Serra do Silício, são palestras informativas, trazer cursos para as pessoas entenderem a importância de estar fazendo parte desse todo. Não? Olha só, nós estamos com 5 minutos para terminar. Muita coisa a gente falou e muita coisa a gente ainda tem por falar. E naturalmente que vai ter um compromisso de volta de vocês. Mas eu vou fazer algumas provocações, mais algumas, e aí vocês verifiquem também o que seria essencial para que nós falássemos hoje, porque hoje nós estamos aqui para falar da transformação através da inovação e a gente trazer essa grande informação do acontecimento do Inova Free Valley. Tá? Então, podemos até marcar um outro dia para nós falarmos mais especificamente
excelente com relação à evolução da Inova Free Valley, tá? Mas aqui tinha uma situação que me falava o seguinte, você que tem uma ligação natural, até também com relação à educação, né? Trazer isso, familiar inclusive, aqui a educação básica e o ensino técnico estão alinhados com esse movimento de inovação, como preparar as futuras gerações. Rapidinho para quem pudesse passar Então, uma das ações previstas dentro do Nova Free é nós criarmos uma trilha empreendedora com as escolas, né, no município, as escolas municipais, as particulares também, porque a gente precisa dessas crianças. O Sebrae já tem até um trabalho do JEP, né, que é os Jovens Empreendedores, que trabalha inovação, já desde pequenininho, né, como inovar, empreender, é muito, muito interessante o programa. Mas a gente precisa cada vez mais colocar isso para essa geração, porque isso não vai ser para mim. Né? Vai ser um legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. E as escolas também precisam estar preocupadas com essa inovação também. E assim, eu que acompanho, eu vejo que as escolas estão preocupadas e que têm buscado isso. Né? Rodrigo, essa aqui acho que talvez seja uma das provocações mais impactantes aqui do programa, né? Porque se diz respeito, estou falando com o presidente do Inova Free Valley, aquele que falou que cheguei depois, mas chegou em 2012, né? Depois tem já... De 96, aí por isso que ele está falando. Eu falei, cheguei depois, mas já tem uma trajetória. Exatamente, aqui. Vamos lá, essa é aquela pergunta de ouro, né? E a resposta com certeza. O que fará a Nova Friburgo se destacar em relação a outros polos regionais de inovação? Quer dizer, com essa, e para que possa fazer com que quem está nos vendo, nos ouvindo, fora de Friburgo, no Brasil, fora do Brasil também, possa um dia fazer contato aqui com a gente, saber que foi através daquele programa que ele conheceu esse movimento todo, que é um movimento de revolução, que a gente visa transformar não somente a cidade, não somente a região, mas também, com certeza, aí grande parte aí do nosso Brasil. Está com você. O Inova Free Valley nasce hoje. Só que a gente fazendo os projetos, toda a parte de ação mesmo, criando os grupos, a diretoria toda ajudando, a sociedade ajudando, nós vamos mostrar os projetos, a execução dele e será a vitrine. Então a gente vai mostrar tudo que a gente precisa para fora fora da cidade mesmo, porque aí eles vão ver o que já está acontecendo, porque tudo já está sendo feito aqui, só que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então a gente precisa mesmo mostrar para fora e ser mesmo um palco de inovações. No evento, na semana passada, tinha um menino lá que ele já exporta tecnologia. Entraram em contato comigo já depois do evento, já dizendo eu quero fazer parte disso aí, porque eu também exporto. Então tem outras empresas que a gente desconhece. Que desconhece, que já estão exportando. Tem muito colaborador trabalhando no home office. Exato, a gente soube que tem um grupo aqui em Friburgo instalado, 25 engenheiros da área de petróleo, trabalhando na inteligência de uma empresa aqui em Nova Friburgo. Por que ele veio para cá? Porque nós temos engenharia mecânica, nós temos engenharia de computação, nós temos engenharia elétrica. Então, isso atraiu a inteligência para aqui. Então, a gente desconhece isso tudo. Conversando com o professor Cláudio, lá da UF, a UF tem 110 doutores trabalhando em Friburgo. Só a UF. Só a UF. Fora o ERJ, fora o mais de 250 doutores. Exatamente. Mais de 250. É importante passar isso para você. Nova Friburgo, aqui, só a cidade, nós temos mais de 250 doutores. Doutores, é aquele que passa um tempo, ele leva no mínimo aí quase uns 6, 8 anos aí para chegar a isso, ao doutorado dele. Isso significa o quê? Significa a inteligência à disposição aqui toda voltada aqui para a sociedade. Aqui, terminando, aonde as pessoas te acham, quem queira falar com você, a sua mensagem final, e também a Vânia. Como é que as pessoas podem ter mais informações e como é que podem estar aí se aproximando do Rodrigo Sena? Bom, bem rapidamente, o site ficará pronto, então vai ser o canal principal, que é o inovafreevalley.com. De qualquer maneira, preencham um cadastro, que aí vocês vão receber mais informações do lançamento do site, que será um portal que vai unificar tudo que vocês precisam saber, seja de eventos, seja de hackathons, que são justamente movimentos para desenvolver alguma ideia, alguma solução, palestras
E é importante, tudo vai ser concentrado nesse portal. E também acompanha as redes sociais, no Instagram e Nova Free Valley. Nós temos, inclusive, hoje mesmo a gente tem um especialista em LinkedIn, que a gente considera um dos melhores caras aí que entende de LinkedIn, e ele se colocando à disposição para poder ajudar a gente aí com a Nova Free Valley no LinkedIn também, que é super importante, né? É uma rede, para quem não conhece o LinkedIn, é uma rede mais corporativa, uma rede de negócios, né? Onde as pessoas lá, os profissionais, né, mais técnicos, todos estão lá como se fosse um Instagram, só que uma rede mais corporativa. Onde encontra a Vânia? A Vânia está no Inova Free, é conselheira do Inova Free, né? Então a gente vai estar lá, vai ter todos os nossos contatos, né? Eu tenho também o meu Instagram, que é Vânia Monerá, né? Se quiser me encontrar por lá, é um prazer a gente conversar um pouco por lá. Que bom, queria agradecer a vocês, acho que foi um papo muito bom, muito esclarecedor. E a gente também, acho que ela serviu muito para a gente quebrar um pouco desse mito do que é inovar. Né? Inovar a tecnologia, e as pessoas pensando o seguinte, inovar é uma coisa muito distante, inovar está muito ligado à tecnologia, inovar tem que começar do zero. Né? Então, caro. É caro, inovar requer investimentos e tal, uma série de coisas. Mas acho que o importante foi isso. O que a gente faz aqui é sempre dizer o seguinte, começamos de um jeito, aqueles que estiveram conosco, e nós vamos concluir terminando por hoje, e com aqueles que estão com a gente diferentes. Por quê? Porque o conhecimento é sempre isso. O conhecimento é transformador. Tá? E nós trouxemos aqui dados e informações que, transcodificado, né, aquilo misturado e tal, ele chega a conhecimento e faz você ser distinguido na sociedade, e que essa é uma das habilidades, e com certeza isso é um grande talento da sociedade. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, prometendo voltar na próxima semana com mais um tema como este, de relevância para você, para o seu trabalho, para a sua família e, acima de tudo, para a sociedade no processo de transformação. Somos agentes de transformação e a gente só não faz se a gente não quiser. Né? O tamanho da nossa grandeza da transformação vai depender da nossa disposição. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.